11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Tempo médio de abertura de empresas foi de 1 dia e 6 horas nos 4 primeiros meses do ano, 10 horas a menos do que em 2022. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda encerra amanhã. E ainda vamos entender como aproveitar a legislação de fomento em projetos culturais e negócios criativos. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Uma mudança na cobrança do ICMS deve encarecer os combustíveis daqui a 2 dias. Na próxima quinta-feira, o cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal vai deixar de variar de acordo com cada estado do país. Será apenas um imposto no valor de R$ 1,22 por litro de gasolina ou etanol. O novo modelo de cobrança foi aprovado pelo Congresso em março de 2022. O São Paulo Fashion Week, realizado na capital paulista, mostrou ser uma excelente oportunidade para lançar novos empreendedores no mercado da moda. No ano passado, esse setor movimentou 150 bilhões de reais. Confira na reportagem de Luciana Priani. Ao longo dos 4 dias de evento, foram apresentados 40 desfiles. Para esta edição, 7 marcas fizeram suas estreias nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Uma oportunidade importante para quem está entrando no mercado da moda. Somente no ano passado, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o setor de vestuários movimentou mais de 150 bilhões de reais. Um dos 7 estreantes da temporada foi Rafael Caetano, que trouxe streetwear e alfaiataria para São Paulo Fashion Week. Ele é focado na moda masculina, mas também muito ligado à comunidade LGBTQIA+. Nunca deixou de lado também o toque que o deixou consagrado na noite paulistana. A gente trouxe uma coleção inspirada no dandismo, que é um movimento do século XVIII, que vai falar de moda masculina, da paixão pelo vestir, da paixão pelo detalhe, pelo comportamento, pela elegância. A gente trouxe bases de tecidos basicamente naturais, cetins de seda, bases de algodão. Uma coleção basicamente e predominantemente do segmento masculino. Então, a gente traz inspirações do guarda-roupa masculino, mas para fazer uma coleção 100% masculina. A moda movimenta a economia local do país afora. Célio Dias, que está à frente da marca LED de Minas Gerais, mostrou uma produção local para comemorar os 10 anos da marca. Essa coleção se chama Êxodos e a gente fala sobre viver, né? Então, assim, eu aprendi que durante esses 10 anos que as minhas criações, as minhas coleções, elas tinham muito o que falar sobre o que eu tô sentindo para serem reais, né? E eu me divirto muito fazendo o que eu faço, apesar de ser uma marca independente. Então, eu acho que é justamente disso que a LED parte, sabe? Tipo assim, o que eu vou contar agora, né? O que eu vou contar da minha vida agora? Então, Êxodos vem de viagem, né? Então, a viagem que foi chegar até os 10 anos de marca. Então, acho que isso é o início de uma comemoração. Cada vez mais democrática e inclusiva, novos modelos de empreendedorismo têm ganhado mais força, como falou o stylist Dudu Bertolini. Por muito tempo a moda representou um único biotipo, né? O mesmo tipo de corpo, de raça, de gênero, e agora ela realmente amplia o seu olhar para fazer com que todo mundo possa se sentir abraçado por ela. Eu acho que a moda, né, ela tem um compromisso inalienável, inafiançável de impactar positivamente o mundo à sua volta, né? E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para esse novo empreendedor de poder olhar a moda como um vetor de transformação positiva na nossa sociedade. E uma iniciativa do Sebrae está priorizando um dos segmentos mais afetados economicamente pela pandemia da Covid-19, o setor cultural. São palestras e workshops sobre legislação
de fomento e incentivo à cultura e negócios criativos. A referência desse trabalho é a Lei Paulo Gustavo, que prevê repasse de recursos para a cultura. E aí, para falar sobre essa iniciativa, eu recebo a gestora do Centro de Referência Nacional em Economia Criativa do Sebrae, Carol Narchi. Carol, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem com você? Ótimo, que bom tê-la aqui conosco. Carol, me diga, como é que surgiu a ideia dessa iniciativa, qual é o objetivo? Claro. Bom, a Lei Paulo Gustavo é uma lei histórica para o setor cultural e principalmente para o setor audiovisual. Né? É uma lei que foi fruto de muita luta do setor, quase não saiu, no final saiu, e prevê um repasse de 3 bilhões e 800 milhões, que é uma verba bem alta e realmente inédita, sendo 2/3 desse valor para o audiovisual. Por conta dessa oportunidade, né, nós do Centro de Economia Criativa do Sebrae não podíamos deixar de fazer um projeto de capacitação de gestores públicos para acessarem aos recursos dessa lei. Então, é para gestores públicos a ideia do projeto agora? Sim, essa capacitação inicial pega justamente a nossa urgência maior, que é fazer com que os estados e municípios consigam acessar os recursos dessa lei, né, dos cofres nacionais, a partir de um plano de ação. Uma vez que os estados e municípios acessam e têm seus planos aprovados, aí é o momento justamente de fazer editais, chamamentos, prêmios, para o dinheiro chegar na ponta, que é o que a gente mais quer, né? Incentivar o empreendedorismo criativo, os fazedores de cultura, os realizadores, as empresas do audiovisual e todo esse grupo tão grande que precisa ser fomentado. Ótimo, e aí é preciso saber, né? Preciso fazer de forma assertiva, conhecimento é tudo, né? Então, na prática, como é que vai acontecer? São palestras, workshops, como é que acontece? Sim, nesse primeiro momento, né, a gente está realizando palestras e workshops, né? É um circuito nacional de capacitação. Todas as atividades são online, gratuitas e duram 2 horas. Então, num primeiro momento, a gente está fazendo palestras para o Brasil todo, um para cada estado, e considerando também o Distrito Federal, e depois vamos iniciar os workshops. Todas as atividades, que ao todo são 72, começaram na semana passada e vão até meados de julho, que é justamente dentro desse prazo dos municípios aplicarem seus planos de trabalho para o governo federal. Mas aí, como é que o pessoal faz para participar, então? Basta entrar na landing page do projeto, e aí lá eles podem buscar por filtro o seu território, né, colocar o nome do seu estado, e aí direciona justamente para um link do Simpla, que eles precisam fazer o seu cadastro, e na hora eles já vão receber um e-mail com o link da transmissão no dia certinho. Como é que está a participação? O pessoal tem se interessado bastante? Como é que está a demanda, pela procura? Olha, só no estado de São Paulo já foram mais de 400 gestores capacitados na semana passada, e essa semana agora a gente começou com alguns estados do Brasil, já fizemos Acre, Amapá, Alagoas, e vamos continuar, assim. Então, o pessoal tem bastante interesse, sim. O nosso maior desafio é justamente chegar nos municípios menores, né, os que têm mais dificuldade de acesso tanto à internet, ou mesmo à informação. Então, a gente está caprichando bastante nessa divulgação, porque são os municípios que mais precisam, né, para poder justamente fomentar seu território. Que bom. Pois é, Carol, eu queria nesse sentido que você fizesse uma defesa aqui do quanto é importante, né, a gente ter cada vez mais incentivo à cultura, o quanto é bom para a economia, é bom para o bem-estar das pessoas, o quanto é importante esse projeto de forma efetiva que ele aconteça. Olha, esse projeto realmente, eu falo, é uma alegria e foi uma luta também de conseguir fazer em tão pouco tempo. É muito importante que os municípios se cadastrem, porque é uma oportunidade inédita ter acesso a esse recurso. Para conseguir fazer sair a Paulo Gustavo, assim como a Aldir Blanc no ano passado, foi fruto de muita luta, até sair a regulamentação em nível federal, e realmente é um recurso histórico e inédito. Então, os municípios não podem perder essa oportunidade, porque não tem só esse recurso de agora, isso pode fomentar outras coisas futuras, os projetos dos territórios podem começar a se profissionalizar mais, todos os projetos vão exigir, né, contratações, vai gerar renda no local, vai poder também tornar a cidade mais acessível, mais
mais democrática, mais diversa, mais inclusiva. Então, realmente é uma oportunidade muito importante que ninguém pode perder. E essa capacitação é justamente para dar aí o passo a passo de não perder essa oportunidade. Pois é, vai além de quem está envolvido diretamente com a cultura, né? Muito interessante essa questão que você colocou, o quanto é bom para a economia daquele município, né? Gera mais emprego, né? Gera mais renda mesmo para todo mundo, quer dizer, não há nenhuma justificativa de não participar. E esse foi um dos setores que sofreu muito com a pandemia, né? Salas fechadas, eventos não aconteceram. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de recuperação bastante interessante, né? Esse incentivo, dessa maneira, é um grande avanço aí para essa recuperação, né, Carol? Exato, a cultura foi a primeira a parar, a última a retomar. Até hoje, os fazedores de cultura, os artistas, os empresários, os empreendedores ainda estão sofrendo muito por conta dos efeitos tão nefastos da pandemia. Então, por isso que é necessário injetar recurso no setor, para poder ter essa retomada gradual e cada vez mais poder se desenvolver, né? Tanto o lado simbólico, mas o lado também de renda, de emprego, de ocupações. É bem isso, Sebastião. Tem um lado pragmático aí, né? Sem contar que cultura é alimento, né? A gente precisa todo dia se abastecer de cultura. Que bom que tenhamos iniciativas assim, que tenhamos muito mais projeto acontecendo, muito mais pessoas envolvidas. Carol, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado pelas suas informações. Sucesso aí na iniciativa, viu? Muito obrigada, Sebastião. Foi um grande prazer. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, energia alternativa é opção viável para empresas de todos os tamanhos. Nós voltamos já já. Horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, o Sebrae lançou o programa de transição energética para pequenos negócios. Quem acompanhou o evento foi a repórter Camila Xavier. A ideia do projeto é chamar a atenção dos donos de pequenos negócios sobre o custo da energia, o consumo e a possibilidade de adotar tecnologias de geração de energia, como, por exemplo, a fotovoltaica e o biogás. Outra tecnologia que já é uma realidade em empresas que possuem refrigeradores é o monitoramento do consumo de energia, capaz de reduzir em até 45% o consumo. Solução oferecida por esta startup, premiada em eficiência energética. São dois dispositivos, são dois IoTs que o pessoal chama, dispositivos inteligentes. A gente instala no quadro elétrico da empresa, que é uma caixinha do tamanho de um post-it, a gente bota lá dentro do quadro elétrico, medindo todo o consumo de energia interno da empresa, e o outro dispositivo a gente integra a controladora da câmara fria. Ali a gente manda comandos remotamente para que ela funcione de forma eficiente. Hoje o gerente da operação, o dono da operação, o engenheiro que cuida daquela empresa, ele vai olhar para os dispositivos, para o monitoramento e saber quanto que está a minha temperatura da câmara fria, se estão com a porta aberta, se o compressor está funcionando, isso tudo 24 horas, 7 dias por semana. E o monitoramento de energia, ele vai saber quanto que ele consome por dia, por segundo, qual dia que ele consome mais, qual dia que ele consome menos, qual é a projeção da conta de energia, inclusive a qualidade da energia que ele está recebendo. O futuro da energia para os próximos 4 anos foi debatido com mais de 30 especialistas no tema. O objetivo é avançar de vantagens comparativas em energia para vantagens competitivas para a economia. Nós trabalhamos com 4 elementos na gestão da energia como insumo. O custo é o primeiro item para a gente discutir. Depois, aí sim a gente entra na questão do consumo, depois na possibilidade de geração de energia e, por fim, no monitoramento da redução de gases de efeito estufa. Essa trajetória toda, ela se fecha com a gestão dos gases de efeito estufa, porque cada uma dessas decisões, se ela acontece de maneira eficiente e inteligente, a gente consegue fazer, então, um mundo mais limpo e mais eficiente. De acordo com o Sebrae, são 22 milhões de pequenos negócios hoje no país. E a energia é um insumo importante na competitividade desses negócios. O custo com a energia hoje varia de 15% a 18%. Dependendo do tipo de empreendimento, pode chegar até mais de R$ 1.000 por mês a conta de luz do estabelecimento.
Quando a gente fala de uma câmara fria de um bar, um restaurante com contas a partir de R$10 mil, um supermercado que normalmente é a partir de R$30, R$40 mil, a gente está falando que cada câmara fria consome entre R$1.000 e R$2.000. Então, se o restaurante que consome a partir de R$10 mil ele tem 2 câmaras frias, R$3 a R$4.000 é o equivalente ao que ele está pagando só com câmara fria. Então, quando a gente reduz o consumo da câmara fria, a gente tem um impacto muito grande na conta geral. No evento também foi apresentada uma pesquisa nacional, desenvolvida pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade no Mato Grosso, sobre o ESG e a atuação dos pequenos negócios nas agendas de meio ambiente, governança e social. O secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio falou sobre a importância da eficiência energética para os pequenos empreendimentos e também para a economia brasileira. Aqui nós temos um grande potencial através do etanol, que já é uma parte importante da nossa matriz no setor de transporte, mas estamos crescendo a partir do diesel verde, temos potencial do biodiesel, temos potencial para produzir o diesel verde, temos potencial para produzir o SAF, que é um combustível de aviação, de produzir o hidrogênio e a partir do hidrogênio atrair empresas que possam produzir com uma pegada baixa de carbono. E é claro que todo esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento energético, favorece toda uma cadeia de suprimentos. Pode favorecer todas as micro e pequenas empresas, né, a partir de uma articulação com esses grandes empreendimentos que vão trazer muitos benefícios para o país. O Brasil abriu 1.300.000 empresas no primeiro quadrimestre do ano. Desse total, quase 94% foram de microempresas ou empresas de pequeno porte. O tempo gasto para a abertura girou em torno de 1 dia e 6 horas, uma redução de 10 horas em relação ao mesmo período de 2022. Sergipe foi o estado mais rápido, apenas 7 horas em média. Já o maior tempo foi registrado em São Paulo, 2 dias e 2 horas. Os dados constam do Mapa de Empresas, documento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Como você, que é dono de um negócio ou líder de uma equipe, realiza as tarefas do dia a dia? Você costuma centralizar? Olha, especialistas recomendam que é mais eficiente e pode dar mais resultados para a sua empresa se você souber delegar as tarefas. É um desafio, mas é possível. É mesmo, Bruna Bonner? Vamos falar sobre isso hoje na coluna Guia Empreendedor. Tudo bem, Bruna? Bom dia. Bom dia, Sebastião. É um desafio, né? Agora tem benefícios em saber delegar, né, Bruna? Quais são? Bom, eu defendo que nós somos uma pessoa como outra que tem 24 horas no dia. Então, se você centraliza muito as decisões, o operacional, as atividades da empresa, o seu crescimento ele está limitado às suas horas do dia. Por isso eu defendo também que a habilidade de delegar permite que você consiga crescer, Sebastião. Essa é a principal benefício de você não ser uma pessoa centralizadora. Então, e falando na equipe também, o quanto é importante dar autonomia para o colaborador, Bruna? Perfeito. Dentro do assunto delegar, a gente fala de autonomia, planejamento estratégico e do ajudar. Então, vamos lá. Como que eu faço nas nossas empresas e ajudo também no Guia Empreendedor? O planejamento estratégico deve ser feito junto com o time, para o time se sentir parte daquelas decisões e do que vai ser feito pela empresa. Nesse planejamento estratégico, você vai definir as responsabilidades de cada membro do seu time também. No momento que isso foi definido, deixa eles tocarem as responsabilidades dele. Como que o líder deve agir nesse momento? Ele deve, primeiro, estar disponível para ajudar e ficar monitorando à distância. Monitorar não quer dizer vigiar, cobrar, se intrometer. Quer dizer estar disponível para ajudar. E essa autonomia vai criando novos líderes, porque pelos resultados deles, você vai conseguindo ampliar regionalmente a sua empresa. Ô, Bruna, e como é que a gente consegue mensurar o resultado desse trabalho,
dessa autonomia que se dá, dessa capacidade de delegar. Afinal das contas, isso gera receita e é o que se espera numa equipe, numa incorporação, numa empresa, não é? É possível mensurar também, né? Com certeza. Uma empresa sem mensuração, ela está perdida, vamos dizer assim. Como é que você vai saber no final do ano que você atingiu as suas metas se você não mensurou nada? Talvez você vai ficar com uma falsa sensação de sucesso ou de insucesso, sendo que você conquistou muitas coisas. Então, Sebastião, no momento do planejamento estratégico, é o momento que você vai também indicar quais são as métricas para medir aquilo que vocês estão definindo juntos. Vocês estão medindo uma porcentagem de crescimento ou uma quantidade quantitativa? Vocês estão medindo uma redução de gastos ou uma redução de turnover? Então, esses indicadores, que existem vários indicadores, exemplos que você pode tirar da internet, eles são muito importantes no momento do planejamento estratégico. Com isso, essas pessoas que você está passando responsabilidades, elas são responsáveis por esses indicadores. E ao final do ciclo que vocês decidirem que irão mensurar, você vai ver quem atingiu aquela métrica e se não atingiu, o porquê. Aí é o momento de errar e arrumar rápido. Certo, essa é a máxima de hoje em dia, né? Errar é possível, até porque é do negócio, mas a eficiência está em corrigir rápido, né? Bruna, para a gente quase que finalizar, puxa um pouquinho pela corresponsabilidade do colaborador nesse processo também, né? Porque ele precisa também fazer a sua parte nesse trabalho da liderança mais empática e da liderança que saiba delegar um pouco mais. Muito depende da adesão do colaborador nesse processo, né, Bruna? Com certeza, e por isso que o planejamento estratégico e tático, ele precisa ser feito com o time, porque é nesse momento que você engaja o seu time naquela ideia, naquele processo que vai ser realizado durante um ano inteiro. Se você simplesmente delegar tarefas que não façam sentido para aquele delegado, provavelmente ele vai boicotar. Às vezes, sem querer, ele estará boicotando. Mas por quê? Porque ele não se engajou, ele não acreditou naquela ideia. E, Sebastião, é importante ressaltar que a tarefa, a metodologia de delegar, ela também é importante para o sucesso da empresa, pois os líderes precisam ficar no estratégico, eles precisam estar pensando o futuro da empresa. E a delegação faz com que aquelas pessoas que tenham funções operacionais toquem o dia a dia. Então, você tem, com isso, as camadas bem definidas do negócio. Alguém pensando o futuro e alguém tocando o presente. Isso é de suma importância para o sucesso do negócio. Desafio grande aí para os empreendedores e para os líderes, né, que precisam equilibrar entre o resultado pragmático que a empresa precisa e, ao mesmo tempo, dessa harmonia numa equipe, talvez. É um assunto que a gente fala sempre e vai falar cada vez mais, porque em mudança, em épocas de transformações, a gente precisa sempre voltar a esses assuntos muito importantes. Bruna, obrigado mais uma vez por hoje. Um abraço forte. Obrigada a você, até a próxima terça. Até mais. Seguimos. Olha, atenção, falta apenas 1 dia e meio para o prazo final de entrega do imposto de renda. Esse ano a declaração está mais fácil. 6 milhões de pessoas ainda não declararam o imposto de renda. É o caso de Marivaldo. Tanta coisa para resolver que eu tenho, não justifica. Eu relaxei. Não fazer a declaração é só dor de cabeça. O CPF fica irregular e a pessoa é impedida de tirar passaporte e abrir conta no banco. Não é só isso. Quem não cumprir as obrigações com o fisco no prazo fica sujeito a multa de R$ 165 no mínimo, podendo chegar a 20% do valor do imposto de renda. Para quem deixou para a última hora, a declaração pré-preenchida ajuda a evitar qualquer erro que faça cair na malha fina. E é nessa reta final que a demanda aumenta neste escritório de contabilidade. Está na correria, tem um rendimento, declara. Depois, se faltar algo, faz a retificação. É melhor garantir agora, para não pagar multa, do que
ficar com essa pendência. Pelo site da Receita, é possível declarar o imposto e consultar a restituição. Mesmo aquelas pessoas que já entregaram essa declaração, a gente recomenda que acessem o site, vejam se essa declaração foi processada. Se ela não foi processada, se há algum tipo de pendência, essa pendência ela vai estar indicada no site e a pessoa tem a oportunidade de saber qual é a pendência e como poder resolver para não cair em malha. O primeiro dos 5 lotes de restituição será pago essa semana. Mais de 4 milhões de brasileiros devem receber. A soma passa de 7 bilhões de reais. Muito bem, outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você tem na edição do Jornal do Empreendedor, terceira edição, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.